Este que vos fala é o apóstolo Dr. Rodrigues de Alvarenga. Quero aqui trazer uma palavra de fé para você que está aí com a cabeça baixa. Você que orou pelo Brasil e não viu o resultado da sua oração. Você está aí muito triste. Meu amigo, amiga, levanta a cabeça, pois eu vou trazer algumas palavras dentro da Bíblia aqui para você entender o que está acontecendo. Veja, vamos lembrar aqui de Israel. Quantas das vezes o povo de Deus ali em Israel foi levado ao cativeiro? Por quê? Porque eles pecaram. A Bíblia diz que quando o ser humano peca, cria-se uma parede, uma muralha entre Deus e a pessoa. E uma nação não é diferente. Quando a nação peca, cria-se uma barreira entre Deus e a nação, e a proteção de Deus sai, e o diabo chega e entra de cara para trás, e isso aconteceu diversas vezes com Israel. O inimigo entrava e levava aquele povo cativo para a escravidão. E aí você pode dizer, mas puxa vida, mas tem um versículo na Bíblia que Deus diz assim, está lá escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converteres dos seus pecados, eu ouvirei do céu e virei e sararei a terra. E é lógico que as nações em volta do Brasil, inclusive o Brasil, está doente, porque o brasileiro tem pecado e pecado muito. E isso criou também uma barreira entre Deus e o Brasil. Aí você diz, mas por que esse versículo não se cumpriu se o povo foi para a rua e fez o que manda o versículo? Então vamos estudar o versículo. A Bíblia diz, o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. O povo humilhou, foi para a rua até, inclusive, orava de joelho, clamando a Deus. Então o povo humilhou, o povo orou, o povo buscou a face de Deus. Mas aí eu pergunto, você tem certeza que esse mesmo povo que estava orando e buscando a face de Deus, você tem certeza se eles se converteram? Porque eles preencheram o primeiro ponto, humilhou. Segundo ponto, orou. Terceiro ponto, buscou a face de Deus. E o quarto ponto, você tem certeza? Se eles realmente se converteram, porque a Bíblia, a todos aqueles que estavam orando, se converteram, porque a Bíblia diz que primeiro tinha que humilhar, orar, buscar a face de Deus e se converter dos pecados. E esse ponto só Deus conhece. Aí você pode dizer, mas eu me converti, eu me arrependi, sou um convertido. Ok, você e vários outros. Mas não basta um pouco de pessoas. Para uma nação tão grande, veja que nós estamos chegando aí a 220 milhões de pessoas. E você acha que só um pouquinho de pessoas convertidas, arrependidas, seria o bastante? Vamos lembrar aqui o que aconteceu lá com Sodoma, lá naquela região de Sodoma. Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Abraão orou a Deus. Deus disse para Abraão, Abraão, olha, se tivesse 10 pessoas aqui nessa cidade, eu não iria destruir este lugar. Mas só encontrei Ló. Então Deus mandou Ló sair com a família. Só encontrei ele. Então a mesma coisa. Como ali se tivesse 10 pessoas, Deus não destruiria. Então Deus certamente olhou para essas nações, inclusive o Brasil, e viu que o número de pessoas que preencheu esse versículo, que orou, que se humilhou, orou, buscou a face de Deus e se converteu, foram poucos. Por isso que Deus não atendeu. Mas levanta a tua cabeça, porque se você é um homem, uma mulher de Deus, que realmente se arrependeu dos pecados, está convertido a Deus, Deus será contigo do mesmo jeito que Deus foi com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Você acha que quando Israel estava sendo levado cativo, eles não oraram? Oraram. Mas só a oração deles eram pouca gente orando, não foi o suficiente para Deus curar aquela nação, para libertá-la. Mas para onde eles foram? Porque eles continuaram ligados em Deus, Deus foi com Daniel, Deus foi com Sadraque, Mesaque e Abdenego aonde eles estavam. Então levanta a tua cabeça. Aconteça o que acontecer. Se você é uma pessoa convertida, é uma pessoa que abraçou a fé de verdade em Cristo, Deus será contigo em qualquer situação. Então não tenhas medo e não fique preocupado. Mas vou te falar o ponto mais grave, que não foi só o pecado do povo. Veja, Salomão foi um grande homem de Deus, chamado por Deus, mas Deus disse, Salomão, você vai me servir. Enquanto você estiver servindo só a mim, olha, toda a honra e toda a glória será dado para você e para a nação.
mas não se atreva a se curvar nunca diante de um ídolo. Se você fizer isso, você vai pagar o preço de toda a nação. E exatamente isso aconteceu. Olha, Salomão, com toda a sabedoria que Deus tinha dado, com toda a pompa que Deus tinha dado, chegou certo dia, ele foi tentado. Ele foi tentado e se curvou diante de ídolo. E você sabe a história de Salomão, que o final não foi bom, nem para ele e nem para a nação. E do mesmo jeito aconteceu no Brasil. Deus levantou um homem chamado Bolsonaro para assumir a presidência dessa nação. E Deus fez um milagre para colocar ele ali. 2 milagres, porque ele não tinha condição de chegar e Deus fez ele chegar. Tentaram matar e Deus deu a ele a vida. Deus fez 2 milagres e colocou aquele homem na presidência. Por que Deus colocou ele ali? Porque Deus viu que no Brasil, e não se viu no passado e nem atualmente, não se vê alguém com um coração tão disposto dentro da política para fazer tão bem pela nação. Um homem honesto, ele é honesto, e um coração totalmente disposto a fazer o melhor pela nação. E por isso é que Deus escolheu e colocou ele na presidência. Todavia, ele fez igual Salomão. 2017 e 2018, Bolsonaro honrava só a Deus, ele honrava e exaltava só a Deus. Não se via Bolsonaro nunca se curvando diante de um ídolo ou pronunciando o nome de qualquer outro ser a não ser Deus. E por isso Deus o honrou. Mas, depois que ele estava na presidência, um ano após aproximadamente, aquilo me assustei quando eu vi o Bolsonaro se curvando diante de ídolo. Eu falei, meu Deus. A partir dali eu passei a orar por ele e pedindo, Deus, pelo amor do Senhor, perdoa o Bolsonaro e perdoa essa nação, porque ele está traindo para ele e para essa nação um mal terrível. E eu elaborei um documento, fiz tudo para que esse documento chegasse até a mão dele. Inclusive entreguei esse documento para o senador Magno Malta. Falei, senador, leve esse documento para o Bolsonaro. E fiz de tudo para que aquele documento chegasse até a mão do Bolsonaro. Mas é visto que esse tipo de coisa para chegar é muito difícil. E não fui ouvido. Ou se chegou, eu não fui ouvido. Veja, infelizmente, a partir dali, aproximadamente um ano após o presidente estava no poder, ele passou a honrar a Deus e também honrar os ídolos. Se curvava diante de Deus, mas também se curvava diante dos ídolos. Eu pediria para você, por favor, pegue a sua Bíblia para você entender o que aconteceu com o presidente Bolsonaro e o que aconteceu com o Brasil. Está aqui na Bíblia. Em Isaías, capítulo 42, versículo 8, e também 2 Reis, capítulo 17, no versículo 39, 40 e 41. Você lendo esses versículos aqui, esses 4 versículos, de Isaías 42, 8, e também aqui, esses 3 versículos de 2 Reis 17, que são 39, 2 Reis 17, 39, 40 e 41, você vai entender claramente o mundo espiritual, o que está acontecendo no Brasil e por que Deus permitiu acontecer o que está acontecendo, por que o presidente perdeu a eleição. Tá certo? Então, levante a tua cabeça, não te deixe abater, porque você fez a sua parte, mas não depende de um pouco, depende de um todo. Então veja, levante a tua cabeça, confie em Deus e procure se converter, você, eu, nós. O que nós temos que procurar fazer é buscar a ajuda de Deus para nós nos convertermos ao nosso Deus dia após dia, para que nós estejamos ligados nele. Porque assim fez Daniel, fez Sadraque, Mesaque e Abednego. E Deus os honrou mesmo diante daquela situação difícil. Diz a Bíblia, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Confia nessa palavra, segura essa palavra, porque isso vai acontecer de nós não sermos atingidos, se nós mantivermos abraçados em Cristo de verdade. Tá certo? Que Deus vos abençoe.